gente começa a explorar um pouco mais, então, essa narrativa. Vamos analisar a narrativa. A passagem de Lucas, ela diz o seguinte, em Lucas 4, que Jesus estava em Nazaré, aonde ele foi criado. Ele entrou na sinagoga, encontrou a passagem, certo, de Isaías e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Então, segundo Lucas, Jesus pegou o rolo, pergaminho de Isaías e leu essa passagem. Só que quando a gente lê todo o livro de Isaías, o que a gente consegue encontrar mais parecido é isso aí, ó. Isaías 61, versículos 1 a 2. Olha como é que eu quebrei linha por linha. Então, aqui, ó, tá batendo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Yahvé me ungiu. Aqui, unção, beleza, bateu. Então, até aí, Jesus parece estar lendo mesmo. Enviou-me para anunciar as boas novas aos pobres, para evangelizar os pobres. Opa, bateu de novo. Então, tranquilo. A curar os quebrantos de coração. Cadê quebrantos aqui? Já tem um problema. Então, se Jesus está lendo, Jesus pulou isso aqui. Isaías 61, 1 a 2, tem um verso que não está em Lucas 4, 18 a 19. Então, o papiro que Jesus teria lido de Isaías não encontra essa versão aqui, a curar os quebrantos de coração. Então, seguindo. Então, já temos um problema aí. E proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, para restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé, a proclamar um ano de graça do Senhor. Beleza, que bateu. Só que tem um trecho aqui que está em vermelho, que está no tal pergaminho lá que Jesus estaria lendo em Lucas. E aos cegos a recuperação da vista. Isso não está aqui. Quer dizer, se ele disse que encontrou um trecho de Isaías e leu, então ele não pode, ele pegou um outro pergaminho de Isaías para poder ler o versículo 35:5, mas isso não fala no texto de Lucas, que Jesus virou assim, peraí galera, deixa eu enrolar aqui, vou abrir um outro rolo aí, que tem um trecho aqui muito interessante, vou ler para vocês. Opa, guardou? Então fecha esse rolo aqui, abre outro, vamos dar continuidade. Não tem isso. Então, Jesus não pode estar lendo um pergaminho que não corresponde a Isaías. O trecho de Lucas 4, 18, 19 é completamente diferente do que está no livro de Isaías. Então, como Jesus teria lido se a gente tem um trecho aí que é completamente diferente? O que a gente pode dizer, então, concluir com isso? Que, na verdade, Lucas está construindo um texto de Isaías, pegando trechos e escrevendo do jeito que ele interessa. E projeta isso na boca de Jesus para projetar Jesus como um mestre, Messias. E não que Jesus está lendo. Lucas é o único que diz que Jesus leu. E Lucas é o que trabalha de fato com a tradição de um Jesus mestre. Jesus precisa para ele ser um mestre de sinagoga. Repara, ele já projeta isso na infância de Jesus. É o único autor que fala. Então nós temos aí, não é história, é teologia. Mas não para por aí. Tem um outro detalhe interessante, que a gente precisa recorrer à arqueologia. Segundo Lucas 16, ele estava em Nazaré, onde foi criado e segundo seu costume. Entrou em dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Opa, então, ele está informando o autor do Evangelho de Lucas que havia uma sinagoga em Nazaré.
Só que a arqueologia escavou tudo, revirou tudo e não encontrou nenhuma sinagoga. Então, o autor de Lucas criou a informação de que lá tinha uma sinagoga, mas no século I não tinha uma sinagoga em Nazaré, até porque Nazaré era uma área rural. Então, aonde Jesus poderia ter entrado? Na melhor das hipóteses, Jesus entrou nisso daí, numa casa que serve como um lugar de oração, uma casa-sinagoga. A sinagoga mesmo, Jesus nunca entrou, porque nunca foi encontrada uma sinagoga em Nazaré. Então, essa passagem de Lucas, ela é toda problemática. Por quê? Ele diz que Jesus entrou numa sinagoga, mas ninguém encontrou a sinagoga em Nazaré. Reviraram tudo. Foi achado nada. 2, o que Jesus teria lido, segundo Lucas, não confere, não bate com Isaías 61, versículos 1 a 2. Ele fez o que a gente chama de um popurrí, foi misturando as coisas. Então, Jesus não teria lido. Se Jesus, de fato, entrou, não numa sinagoga, mas numa casa de oração, uma casa-sinagoga, e falou de Isaías, ele falou de cabeça, de memória. Então, nós estamos vendo aí que, do ponto de vista histórico, essa narrativa não se sustenta. Não dá para falar em um Jesus alfabetizado, um Jesus que sabia ler, escrever, ainda mais porque nós estamos falando de um Jesus que está em área rural, uma área rural que não tem sinagoga. Então, são muitos problemas que a gente encontra aí.